Continuando aqui, gente, na aula anterior, nós passamos para vocês a lógica da interpretação, da classificação das interpretações, que ela vai ser classificada quanto ao sujeito, quanto ao método e quanto ao resultado. O que a gente vai estudar agora? Nesse momento, a gente vai estudar quais são as subdivisões da interpretação classificada quanto ao sujeito, depois quanto ao método ou modo e, por fim, quanto ao resultado. Vamos lá iniciar esse trabalho aqui. Interpretação classificada quanto ao sujeito. Ela vai se dividir em interpretação autêntica, doutrinária e jurisprudencial. Como já foi dito, a interpretação classificada quanto ao sujeito, ela vai levar em consideração quem está interpretando essa lei penal. Tranquilo. A primeira, ela vai falar interpretação quanto ao sujeito autêntica. A interpretação quanto ao sujeito autêntica é quando a lei traz a explicação, ela se auto-explica. É a lei explicando a lei. Me dá um exemplo. O artigo 327 do Código Penal. No Código Penal, tem os crimes praticados pela administração, os crimes praticados contra a administração pública, por funcionários públicos. Aí fica a pergunta: o que é funcionário público? O que vai se entender como enquadrando-se nesse conceito de funcionário público? Aí vem o artigo 327, olha, a lei falou funcionário público e depois a lei se autoexplica. Vem o artigo 327 do também Código Penal e diz: considera funcionário público, e ela traz todo o conceito de funcionário público. Então, interpretação quanto ao sujeito autêntica é quando a lei explica, explicita o conteúdo da própria lei. Vamos ver o material? Autêntica é aquela interpretação trazida pela própria lei. É a lei explicando a lei. Um exemplo, artigo 327 do Código Penal. Outra interpretação que a gente tem, classificada quanto ao sujeito, é a interpretação classificada quanto ao sujeito doutrinária. A doutrinária é aquela que é efetuada pelos estudiosos do direito. Tem pessoas que se dedicam ao estudo das matérias, direito penal, direito processual penal, direito constitucional. Aí, o entendimento que essas pessoas trazem e colocam normalmente em suas doutrinas, que são livros, vai entrar aqui, ó, classificação quanto ao sujeito doutrinária. Então, o que é classificação quanto ao sujeito doutrinária? Para que vocês fixem aí. É aquela efetuada pelos estudiosos do direito. São as pessoas que dedicam a sua vida ao estudo de direito, ao estudo de determinada matéria, te explicitando, trazendo para você o entendimento deles sobre determinada lei, sobre determinada seara do direito. Então, interpretação doutrinária é aquela efetuada pelos estudiosos. E, por fim, interpretação quanto ao sujeito jurisprudencial. Aqui também muito tranquilo, gente. Toda vez que o juiz vai julgar determinada demanda, ele tem que apreciar, verificar qual que é o caso concreto que está sendo apresentado para ele, e aí ele vai aplicar o direito àquele caso concreto. Mas para que ele aplique o direito àquele caso concreto, ele precisa de entender, de compreender o que está contido na lei. Ou seja, ele precisa interpretar a lei para aplicar ao caso concreto. Então, a interpretação quanto ao sujeito jurisprudencial, ou também chamada de judicial, é aquela efetuada pelos juízes quando eles vão julgar determinada demanda. No material aqui, a gente colocou para você que a edição de súmulas vinculantes é uma interpretação quanto ao sujeito jurisprudencial, porque as súmulas vinculantes elas são editadas pelo Supremo Tribunal Federal. Se vocês quiserem saber um pouco mais de súmulas vinculantes, procurem o artigo 103A da Constituição Federal. Então, ao método, quanto ao meio, quanto ao modo, quanto ao caminho adotado pelaquela pessoa.
O sujeito que está interpretando, ele vai adotar uma técnica de interpretação, um caminho, um meio, um modo. Aí entra a interpretação classificada quanto ao modo, quanto ao método. Vamos lá. Ela se divide aqui, vem aqui nesse canto de cá, em literal, teleológica, sistemática, histórica e analógica. Gente, muita atenção com essa analógica aqui que eu vou te explicar algumas coisas bastante importantes. Interpretação literal, quanto ao método, quanto à técnica, quanto ao meio. Literal, ela vai procurar, é aquele sujeito que a gente falou na classificação anterior, buscando compreender a lei, entender o sentido e o alcance dela, em quais situações ela será aplicada, a partir daquilo que está escrito. A interpretação quanto ao sujeito literal, ela vai se preocupar com aquilo que está efetivamente escrito na lei. Vamos lá. Busca compreender o sentido da norma a partir do sentido literal das palavras. Ou seja, vai entender a lei a partir daquilo que está escrito, do sentido literal do que ali está consignado. Tranquilo? Vamos explicar a teleológica, que vocês vão ver a diferença entre a literal e a teleológica. A teleológica, ela não se preocupa tanto com o que está escrito, diferentemente da literal. A teleológica, ela vai se preocupar com o objetivo, com o intento, com o escopo, com a vontade da lei. Ou seja, pode ser que o legislador, por uma tecnia, por uma ausência de técnica, por uma má escolha das palavras, ele tenha utilizado na hora de escrever a lei uma palavra errada, ou às vezes uma palavra muito ampla, quando na verdade ele queria se referir a uma situação mais genérica, ou o oposto. Então a interpretação teleológica, ela vai se preocupar com a vontade, com o intento do legislador. Ela não se preocupa tanto com aquilo que está efetivamente escrito. Olha o material. Busca ferir o fim da norma penal, a vontade da lei. Então compare essas duas. Enquanto a literal vai se preocupar com o sentido das palavras que está escrito, a teleológica, ela vai procurar a vontade, o objetivo, o intento da lei. Então essa aqui se preocupa com o que foi realmente escrito. Essa aqui, que é a teleológica, ela vai se preocupar com o que deveria estar escrito, qual que era a vontade daquele legislador, qual que era o objetivo quando se criou aquela lei penal. Tranquilo? Terceiro método de interpretação. Interpretação sistemática. Gente, essa interpretação sistemática é você interpretar determinado dispositivo de lei dentro do todo. Você pega, por exemplo, um dispositivo do Código Penal. Um exemplo, professor. Artigo 157, parágrafo 3º, segunda parte. Lá no artigo 157, parágrafo 3º, segunda parte, trata do crime de latrocínio. É quando do roubo em razão da violência resulta a morte. Isso é o crime de latrocínio. Artigo 157, parágrafo 3º, segunda parte. Tranquilo. Onde que isso entra na interpretação sistemática? Interpretação quanto ao método sistemática, ela vai entender esse dispositivo do Código Penal, no nosso caso o crime de latrocínio, dentro do todo, dentro da estrutura do Código Penal. Ou seja, ele interpreta um dispositivo dentro do sistema no qual ele está contido, com base nos princípios que fundamentam ele. E dali vai se tirar que, vamos lá, por que o latrocínio não é julgado pelo tribunal do júri? Tá. Porque o júri, e eu vou te explicar a interpretação sistemática aqui dentro. O júri julga crime doloso contra a vida. Tá. Os crimes dolosos contra a vida são 4. Homicídio, infanticídio, participação em suicídio e aborto. São 4. Eu disse latrocínio? Não, não disse latrocínio. Por quê? O latrocínio, ele não está no título dos crimes contra a vida, e sim no título dos crimes contra o patrimônio. Então, se eu te disse anteriormente que o júri só julga crime doloso contra a vida e o latrocínio não está no título dos crimes contra a vida, consequentemente, o júri não vai julgar latrocínio. Isso que a gente acabou de fazer é uma típica interpretação sistemática. Ou seja, eu entendi o dispositivo, artigo 157, parágrafo 3º, segunda parte, com base nele isoladamente? Não. Eu utilizei uma interpretação, eu entendi toda a estrutura do Código Penal para ir, então, aferir e aplicar determinados dispositivos e chegar à conclusão de que
O latrocínio não é um crime doloso contra a vida, por quê? Ele não está no título contra a vida, e sim no título dos crimes contra o patrimônio. E se o júri só julga crime contra a vida, se ele está fora dos crimes contra a vida, é porque o legislador não queria que ele fosse julgado pelo júri. Isso é uma típica interpretação quanto ao método sistemática. Resumindo, interpreta-se determinado dispositivo com base no sistema no qual ele está contido. Interpreta-se o artigo 157, parágrafo 3º, segunda parte do Código Penal, com base em toda a estrutura do Código Penal. Interpreta-se a parte com base na lógica do todo. Material. Interpreta-se a norma dentro do sistema no qual a mesma está inserida. Tranquilo? Quarta técnica de interpretação que a gente tem. Interpretação quanto ao método histórica. Gente, aqui é sem problemas. Você vai compreender aquela lei, entender a partir do momento histórico em que ela foi criada. Por exemplo, o Código Penal é o Decreto-Lei 2848 de 1940. Para você compreender ele, você tem que voltar no tempo e entender essa legislação originariamente no momento histórico no qual ela foi criada. No segundo bloco a gente volta, no próximo bloco a gente volta e conclui esse assunto.